ouvistes que foi dito, não adulterarás. Era um mandamento também da lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Ele está aprofundando o significado do adultério. Os judeus, os escribas da lei, todo mundo praticamente pensava, naquela época, que adultério era só a consumação do ato. Um adultério se refere à relação entre pessoas, uma traição de alguém que é casado, ou com uma outra pessoa que é casada, ou com um solteiro. Isso é adultério. Então as pessoas pensavam que isso só acontecia quando havia uma consumação do ato. Realmente um contato físico, para poder haver um adultério. Mas Jesus está mostrando aqui que o adultério não é só isso. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que o adultério, ele é cometido no coração, primeiramente. Ainda que a pessoa não consuma o ato, se no coração dela, ela olhar com uma intenção impura para outra, isso diante de Deus já é adultério. Ainda que ela nunca tenha relações sexuais com aquela pessoa, ainda que ela nunca dê nem sequer um beijo naquela pessoa, se ela olhar com uma intenção impura, ela no seu coração já cometeu adultério. Da mesma maneira, fornicação, né, que é a relação, e prostituição, que é a relação sexual entre pessoas solteiras, né, fornicação. Prostituição engloba tudo, tanto relação de casados como de solteiros, relações que não são aquelas dentro do casamento. Então, tudo isso pode ser cometido no coração. Quando há um desejo ilícito por uma outra pessoa, o pecado já foi consumado, ainda que não tenha havido o ato em si. Então é muito importante a gente saber disso, irmãos. Porque muitas pessoas se orgulham, eu nunca traí a minha mulher, ou eu nunca traí o meu marido. Mas tem muitos homens que quando passam uma mulher na rua, só falta morrer de olhar. Enquanto a mulher não some da vista dele, não para de olhar. Cobiçando, desejando, admirando, olhando para aquelas zonas erógenas da mulher, os seios, bumbum, as outras partes que estimulam o homem sexualmente. E aí o homem fica ali fissurado naquilo, com aquele olhar desejoso, cobiçoso, se deixando estimular sexualmente. Isso já é adultério. Muitos homens se gabam de nunca terem cometido adultério, mas já fizeram isso muitas vezes. Mulheres também podem fazer isso também, embora isso seja mais comum nos homens. Geralmente os homens se atraem mais pelo olhar, mas a mulher também pode cometer esse pecado, de olhar com uma intenção impura. Então, o que um homem deve fazer? Como se comportar numa situação dessa, um discípulo de Cristo? Nós somos tentados toda hora, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, nós andamos na rua, as mulheres, principalmente, os homens também, mas principalmente as mulheres, andam quase nuas. Elas andam seminuas. Então, não tem como você não ver as mulheres na rua. A não ser que você coloque uma venda e vá andar como se fosse um cego. É impossível não ver. É impossível não olhar. Você sempre vai ver. Agora, como é que eu posso me preservar para eu não pecar? Da seguinte maneira: se de repente eu olho, vejo uma mulher vestida de maneira sensual, provocante, e eu sei que aquilo ali, de alguma maneira, vai me provocar, pode me fazer cair em tentação, o que eu faço? O que nós devemos fazer como cristãos? Desviar nossa atenção para outra coisa. Pensar em outra coisa, olhar para outra coisa, baixar a cabeça, seguir o nosso rumo. Porque se a gente der aquela olhada, e aí continuar olhando, não, eu estou olhando aqui, não estou só admirando. Isso é conversa para boi dormir, irmãos. Porque tem gente que
olha, aí fica olhando e admirando. Quando um homem faz isso, ele já está mostrando que ele está com uma intenção impura no coração. Porque não há nenhum outro motivo para ele ficar olhando para uma mulher desconhecida sem parar. Então, se ele olha e ele não desvia o olhar, o foco para outra coisa e continua olhando, ele está alimentando aquele sentimento, aquele desejo que foi despertado nele. Ele está querendo admirar, está aceitando a provocação. Ou então se ele desvia o olhar, mas aí depois ele volta e fica olhando, e aí depois olha e depois fica olhando de novo, todo o tempo querendo se voltar para olhar. Por que ele está querendo olhar? Porque o seu corpo está se sentindo atraído por aquela mulher. E no seu coração ele está olhando para ela com uma intenção impura. Olhando para ela com um olhar malicioso. Olhando para as partes, admirando de uma maneira pecaminosa. Então isso é pecado. É esse segundo olhar impuro. É se deter naquela visão. Um homem de Deus, quando ele vê essas coisas, que ele sabe que aquilo vai se constituir uma tentação para ele, ele tem que procurar desviar a atenção, desviar o olhar. É fácil? Não, não é. A tentação é grande para a carne pecaminosa do homem, mas é o que ele precisa fazer para agradar a Deus, para ser um discípulo realmente de Cristo, para não cair no pecado de adultério.